Olá, irmãos e irmãs, se a pessoa não controlar o seu próprio comportamento, acabará saindo dentro do Islã, acabará cometendo alguns pecados que destroem o próprio Islã. É preciso prestar atenção para que o seu Islã continue firme. Tem pessoas que pensam que ainda são muçulmanas, enquanto já destruíram o seu Islã através das suas próprias práticas. Perante Allah subhanahu wa ta'ala não são consideradas muçulmanas, mas entre nós, alhamdulillah, pensamos que ele ainda continua muçulmano, enquanto Allah subhanahu wa ta'ala já não conta ele como um muçulmano. Barakallahu. Uma das coisas que estraga o Islã do muçulmano é associar Allah subhanahu wa ta'ala na adoração. Adorar Allah subhanahu wa ta'ala, mas também adorar em bondeiro. Adorar Allah subhanahu wa ta'ala, mas também adorar sepultura. Adorar Allah subhanahu wa ta'ala, adorar mais uma outra coisa. Barakallahu fique. Isso destrói o Islã, você não fica muçulmano. A segunda coisa que pode destruir o Islã da pessoa é colocar entre a pessoa e Allah subhanahu wa ta'ala intermediário. Confiar Allah, também confiar o morto. Confiar Allah e também confiar o profeta. Confiar Allah e também confiar alguma coisa. Não, isso faz parte dentre as coisas que estragam o Islã, meus irmãos. Barakallahu. E outro pecado que também põe com que a pessoa estraga o seu próprio Islã é aquela pessoa que não considera os politeístas como pessoas que são descrentes. Barakallahu fique. Nós temos que considerar os politeístas como pessoas que não são muçulmanos pelas suas práticas. E outra coisa que pode destruir o Islã do muçulmano é aquele que acreditar que uma outra orientação, além da orientação profética, ou um outro ensinamento, além de ensinamento do profeta, está certo que do profeta ou do Shariatul Islam. Esta pessoa que tem esse tipo de crença estraga o seu próprio Islã. Por exemplo, cada lugar, cada cidade, distrito tem suas próprias tradições. Então, por exemplo, aqui no sul do país, na cidade de Maputo, etc., dizer que para nós, isso aqui em Maputo nós fizemos assim. Aqui no sul nós isso fizemos assim. Barakallahu fique. Está aqui lá. Não falamos assunto de tradição. Nós não estamos a falar do sul do país. Fique claro, não estamos a falar de Maputo, não. Estamos a falar do Islã. Aqui nós habituamos a fazer assim. Isso não é assim. Isso faz assim porque nós aqui nós habituamos a fazer assim. Nós estamos a falar do Islã. Barakallahu fique. Fique claro. Outra coisa, irmãos e irmãs, que destrói o Islã do muçulmano é aquele que odeia um ensinamento profético. Allah subhanahu wa ta'ala disse, ou então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, e este muçulmano odiar. Por exemplo, pessoas que dizem que eu sou muçulmano, alhamdulillah, mas aquilo de andar a tapar cara, não sei o que. Sinceramente, o que é aqui? Eu sim, esse Islã aceito, não sei o que, mas isso de jejuar, o que é isso? Eu não estou nem aí. Andar a prejudicar pessoas, passarem fome. Não, você detestar algo que o profeta sallallahu alaihi wasallam trouxe, você já não é muçulmano, não é contado como um muçulmano ou uma muçulmana por detestar. Eu sou muçulmano sim, mas a poligamia, eu não aceito essas brincadeiras, eu não quero. Wallahu al-musta'an, controle bem o teu Islã, se você é muçulmano mesmo. As pessoas pensam que o Islã é tradição. Wallah, o Islã é religião. E se você morrer, não será perguntado dentro do seu cabr o que é biologia, o que é química. Allah vai te perguntar o que você adorava no dunya, o que você fazia no dunya. E outra coisa também que pode estragar o Islã do muçulmano é aquele que zombar ou ridicularizar um assunto do din, assunto islâmico. Esta pessoa fica descrente, barakallahu fique. A pessoa já não fica muçulmana. Você zombar, se fazer de ler o Corão com suas palhaçadas. Como por exemplo em Nampula, tem um aí que chamam de não sei que costuma dizer assalamu alaikum, não sei que chamam de quem, fitaram, não sei, fitaram mala, essas coisas. Ele fala brincadeiras, coisas que não tem sentido, barakallahu fique. Irmão, wallahi tenha medo de Allah. E esse salam, é preciso dar bem salam, pronunciar bem as palavras, e não pense que isso é palhaçada, wallahi tenha medo de Allah. Arranje brincadeiras aí. Arranje outras coisas a brincar com ele. Não brinca com o Islã, wallahi, taqillah. Tenha medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, se arrependa você. Tenha medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Lá em Nampula tem um homem chamado Fitar Mala. Ele anda a fazer brincadeiras, palhaçadas, levar palavra de Allah, levar salam, recitar o nome do profeta sallallahu alaihi wasallam, andar a falar brincadeiras dele. Wallahi, pensar que isso é palhaçada, wallahi. Essa pessoa não fica muçulmana assim continuar. Qualquer tipo de palhaçada, quando for assunto do din, a pessoa estraga o próprio Islã. E essa parte de zombar, ridicularizar assuntos religiosos, também temos aqueles homens que andam a fazer teatros, andam a fazer histórias, grupo de Maltamukuza Kami, esse Maltaniwaya, não sei o que é. Eu espero que transmitam para eles essa mensagem, wallahi.
aconselho para temerem Allah subhanahu wa ta'ala, se arrependerem. Se eles querem fazer uma história, o conteúdo não podem lá dar exemplo de shiukhs. Eles às vezes dão exemplo de um sheikh, por exemplo. Dizem que um sheikh quando usa o cofiô, não sei, depois vai roubar. Um sheikh depois vai isso. É preciso temer Allah subhanahu wa ta'ala e agir com sinceridade, porque na verdade isso vai lhes custar muito caro. Allah subhanahu wa ta'ala proibiu isso, e quando Allah ficar zangado, Allah subhanahu wa ta'ala vai tomar conta imediatamente. É preciso temer Allah. Existe muita coisa para imitar. Por que não imitar os polícias? Já temos recebido algumas notícias de alguns polícias. Aqui, por exemplo, em Tete, pegaram um policial com chinelos lá dentro do próprio casaco dele, que ele estava a roubar. Por que não dá exemplo dos polícias? Por que não dá exemplo dos professores? Que depois os mesmos estão a dar aulas e os mesmos andam aí a namorar com os próprios alunos. Por que não dá cheio de exemplo? Não acham melhor? Devem dar exemplo de uma mulher muçulmana vestida do liqab a roubar, só para zombar. Não, devem dar exemplo de um sheikh confiou de boa para o que zombar os muçulmanos. Barakallahu fique. Primeiro, se for que dentro deles existe um muçulmano, primeiro está a estragar o próprio Islã dele, porque está a desvalorizar. Segundo, se isso eles não têm nada a ver com o Islã, wallahi, vai lhes custar muito caro a partir daqui no dunya. Wallahi, façam chegar esta mensagem a esses que andam a fazer esse teatro. Tem muita coisa para dar exemplo, tem muita coisa para imitar, wallahi. Quando é religião, wallahi, tenha medo de Allah. Wallahi, se arrependa, tenha medo de Allah subhanahu wa ta'ala antes de estragar. E outra coisa, caros irmãos e irmãs, que pode estragar o Islã do muçulmano é a sihr, que é a magia negra. Barakallahu fique. Então, quem acreditar ou então praticar, esta pessoa fica descrente. Barakallahu fikum. A feitiçaria é preciso se afastar. A magia negra é preciso se afastar. Não acreditar essas coisas. Barakallahu fikum. E outra coisa também que pode estragar o Islã dos muçulmanos, irmãos e irmãs, wallahi, é apoiar, auxiliar aos idólatras, aos politeístas. Não podemos apoiar a eles com assuntos da descrença. Não podemos auxiliar a eles assuntos de shirk, wallahi, aos politeístas. Isso faz parte dentre as coisas que podem estragar o Islã do muçulmano. Barakallah. E uma das coisas também que pode estragar o Islã do muçulmano, irmãos e irmãs, é a pessoa acreditar, a pessoa ter esta fé que, na verdade, uma outra lei, uma outra guia, uma outra religião fora da religião profética, a religião do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, quem achar que também não é problema, pode seguir outra lei, pode seguir uma lei judaica, uma lei dos cristãos. Barakallahu fique. Então, é preciso nós termos essa crença que, na verdade, a religião e as leis certas é só do Islã. Então, tem pessoas que dizem que não podemos desprezar a religião de ninguém. Também, os judeus também, aquilo é religião também. É importante considerarmos e eles devem seguir aquilo, não é problema. Se você quer ser muçulmano, pode ser. Se você quer ser judeu, pode ser. Você só ter este tipo de pensamento, este tipo de aqida, você estraga o seu Islã. E outra coisa que pode estragar o Islã do muçulmano ou de uma muçulmana é negligenciar, desprezar assuntos do din que a partir do conhecimento. Você não querer aprender a religião de Allah, não querer entrar nas madrasas e também não praticar. É bem claro que se a pessoa não entra na madrasa e não terá boa prática, barakallahu fi. Quem tem este comportamento, que até agora não chega na madrasa e não sabe fazer salat, wallahi, ele não tem o Islã perante Allah. Ele pode pensar que é muçulmano, mas perante Allah subhanahu wa ta'ala já foi descontado, já foi retirado na lista dos muçulmanos. Barakallahu. Por isso, alhamdulillah, irmãos, é preciso nós tentarmos reconhecer com essas coisas todas que estragam o Islã. Dizia o Sheikh: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. بارك الله فيك. Não há diferença entre quem brinca, quem é sério ou quem faz por medo. Não, tudo isso, desde que você pratica, você já estraga o Islã. إلا المكره, excepto as pessoas obrigadas. بارك الله فيك. E depois disse Sheikh: وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على عقابه. بارك الله فيك.
A maior parte dessas coisas que nós falamos são coisas que as pessoas praticam. Então é muito importante as pessoas se afastarem, não ficarem longe disso. Barakallahu fik. Na'udhu billahi min mujibati ghadabih wa alimu iqabih. Não, refugio-me em Allah subhanahu wa ta'ala contra tudo que causa sua fúria, não causa, barakallahu fik, a zanga de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah nos afaste desses pecados. Não são dentre as coisas que estragam o Islã. وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح